realmente acho que a revolução tecnológica, você vai o quê? Buscar com essa última, né? Cada uma teve um perfil diferente. Mas você está falando, por exemplo, o rádio... Isso, rádio, imprensa de jornal. A imprensa de jornal, quando começou a começou a imprensa de jornal, eles grudavam o jornal. A igreja controlava a informação. De repente, todo mundo podia ter a Bíblia em casa. Já mudou pra caramba. A máquina a vapor, entendeu? Como a sociedade se organiza? Antes você tinha fábricas, antes você não tinha fábricas, passou a ter fábricas. Na fábrica existe uma uniformização das pessoas, as pessoas ficam muito parecidas, saem no mesmo horário, têm os mesmos interesses, o mesmo salário. É fácil de você centralizar e a representatividade dessas pessoas. Quando você acaba com as fábricas, muda essa forma. Está acabando isso. Então são várias etapas. A revolução tecnológica do arado ao fogo, ela mudou como os humanos interagem entre si. E a gente está passando por um processo desse. E sempre houve a disputa entre eu quero decidir o que é melhor para mim e para minha família, com o sábio quer nos impor a visão educada e estudada dele. Entendi. Isso existe desde os gregos, desde a filosofia grega. Você tinha a diferença da linha do Aristóteles para o Sócrates. Você tinha Platão também, né? Você tem o embate dos gregos com os persas, você tem na Segunda Guerra a Alemanha. Por que a Alemanha nazista surgiu? Por que o comunismo surgiu? Então, esse embate, mesmo na Ásia... É sempre o cara que é a favor da liberdade individual. Então, aristotélico, você se defende e você paga o preço disso. Você sempre vai ter que defender sua liberdade. E o Sócrates... Porque parece que ela está sempre ameaçada, né? Mas ela sempre está ameaçada. Sempre, né? Porque sempre tem alguém querendo tirar a sua liberdade e falar, eu vou mandar em você. Essa sensação de liberdade, ela é falsa às vezes, porque a gente sempre... Desculpa, eu pisei no pé de alguém. A gente sempre tem que estar atento, porque qualquer momento vai tirando aqui, vai tirando ali, quando você viu, né? É sempre um processo difuso. Porque, veja, o pior de tudo, alguns movimentos totalitários que já estão bem estruturados há algum tempo, né? Como, por exemplo... comunismo, marxismo, eles foram se estruturando. Então, quando fala assim, comunismo, não é mais o stalinismo. Ninguém mais prega. Não é aquilo. Virou outra Revolução coisa. Revolução Armada, não tem mais. Não tem mais. Não é nem mais Gramsci. Não é mais Gramsci. Não. Agora você está na linha da escola de Frankfurt. Mas explica pra gente o que é. Porque, né, às vezes o pessoal, a gente vai falando nomes e não vai... O Gramsci, na década de 30, ele foi preso, era comunista. E ele, na prisão, escreveu um livro e ele falou, não é mais revolução armada. Por que a revolução armada? O que se dizia, o Marx, é que a partir do momento que um país fosse comunista, o resto do planeta viraria. Ele acreditava que ia ser. Isso. Sim, e não se transformou. Então ele falou, deu errado, não funcionou. Vamos fazer o seguinte, a revolução agora vai ser intelectual. Cultural. A gente vai entrar na cabeça das pessoas, então vai dominar universidades, jornais. Essa foi a grande sacada dos caras. Não, do Gramsci. Do Gramsci. Dele, né? Agora é outra etapa. Aí vem uma etapa posterior, vem a escola de Frankfurt. O Gramsci já é passado, cara. Os caras que você traz aqui para conversar, eles não são o Gramsci. Eles são escolas de Frankfurt. Então, mas qual a diferença? Qual foi essa mudança? A escola de Frankfurt, resumidamente... Então vamos colocar, só para entender. Gramsci, ele acreditava que a dominação era pela mente e não pelas armas. Sindicatos... Universidade, jornais, mídias. E a escola de Frankfurt? O niilismo. Foi depois. Da escola de Frankfurt depois. Então, mas o que mudou? É a destruição do indivíduo. E aí você se afasta das linhas tradicionais que, por exemplo, o sindicalismo stalinista são os sindicatos, é o trabalhador, é o proletário. Aí eles descobriram que o proletário quer cuidar da prole dele. Quer bem-estar. Quer comprar coisa, quer ter comida, quer viver. Então não serve. Se ele puder, ele melhora de vida, ele se desengaja. Exatamente. O objetivo veja, como no fascismo eles falam, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Tudo eu que controlo o Estado, eu vou te impor. Entendi. Então, essa é a proximidade. Por isso, quando as pessoas falam, o nazismo e o comunismo são parecidos. São parecidos. O fascismo tem muita coisa parecida com o comunismo. Inclusive, o Duce era comunista, né? O Mussolini, né? E depois ele virou fascista. A linha principal é o niilismo agora. O que é o niilismo? É a destruição do indivíduo, porque a estudante... A liberdade individual. É a dialética destrutiva. Eles destroem tudo. Quando você destrói tudo família não é boa, a sociedade não é boa, o capitalismo não é bom, tudo é ruim. Você destrói o processo
você destrói o processo da construção intelectual. Parece que é loucura, mas não está documentado. Um dos grandes filósofos dele, um dos profetas caídos deles, Herbert Marcuse, falava: a ciência é burguesa. A matemática está a serviço do imperialismo americano. Então, porque você começa a contestar a pessoa com números. Pô, não, mas espera aqui, tá aqui, ó. Dados. Aqui, tá, não. Você vai escutar. A matemática está a serviço do imperialismo. Ou a biologia é opressora. Fala, existe opressora. Macho e fêmea. Para fins biológicos, Entre os existe macho e mamíferos, fêmea. XY. São cromossomos. Não, a biologia é opressora. Mas aí é um negacionismo. Cara, Não é? mas Da o biologia. processo não é Então, esse. negacionismo Eu durante da muito ciência, tempo, né? Eu durante muito tempo tentei entender, até para poder me adaptar antes mesmo, quando eu vivia a minha vida inteira na iniciativa privada. E como é que você interage com esses malucos? Porque eu tenho que antecipar como ele vai se comportar. É uma religião sem Deus, uma religião profana. É parecido com uma Com religião. dogmas, eles começam a sua catequese, eles catequizam, eles têm o discurso, eles têm a liturgia, eles fazem as cerimônias deles, as missas profanas. É muito parecido, porque a missa, quando eu falo missa profana, não é que eles fazem não é isso. Eles cantam os jargões dele, eles falam, eles batem Fazem palma, reuniões fazem as prolongadas. Tem a liturgia, entendeu? Você tem uma liturgia. Quando você vê, por exemplo, numa universidade, eles no saguão, dando as palavras de ordem, falando o jeito, batendo palma junto, falando os coros, é uma igreja. O dogma é uma verdade incontestável. Então, quando eles vêm com frases feitas, né, tudo pronto, e você não pode contestar, senão você é negacionista, isso é um dogma. Por isso que beira é uma religião sem Deus. Porque não existe Deus. Mas eu até falei de negacionismo porque... É que negacionismo é uma palavra... Esses caras, veja... Não, o que eu tô falando é que essas pessoas... normalmente são as pessoas que acusam os outros de negacionistas. E eles são negacionistas em relação à ciência quando é interessante para eles. É isso que eu estou querendo dizer. Então. A própria palavra, veja, é um jogo tão detalhado, né? Quem teve a grande sacada, o gênio, né, que foi o George Orwell, ele escreveu, não só vários livros dele são fantásticos. Eu recomendo que as pessoas leiam quando ele era mendigo em Paris, em Londres, ou as histórias dele da Birmânia, ou por exemplo, ele na Guerra da Catalunha. É maravilhoso, os livros são maravilhosos. A sacada dele é o 1984 ou a Revolução dos Bichos. Em 1984 existe a novilíngua. Então, uma das coisas... O George Orwell é acessível. Então, se eu acho também. Ele é acessível, porque tem um filósofo que fala a mesma coisa, que é o Wittgenstein. Se você controla as palavras, o jeito de você falar, as frases, elas interferem na sua forma de pensar. Se você não tiver o vocabulário, você não consegue pensar, você não consegue se expressar. Se você controla a linguagem, eu controlo a sua mente. Não é papo furado. Explica a palavra saudade em inglês para mim. É difícil. Tem alguns idiomas que geram mais filósofos do que outros. A Alemanha, por exemplo, gera muito filósofo. Uma das explicações é a estruturação das palavras, da língua. A gente estava até conversando aqui antes que as placas lá são absurdas, né? Porque eles juntam 4 palavras. Voltando, o termo negacionista é um termo extremamente sacana. Por quê? Porque ele foi criado para definir as pessoas que negam que houve o Holocausto. Então, quando você chama o outro de negacionista, você está jogando todo... E parece que é bobagem, não é? É feito, trabalhado, montado para isso. Você está chamando o cara de nazista. Você está chamando o cara de nazista. Então, vem daí o negacionismo? Negacionismo é a palavra usada para definir neonazista ou o pessoal que negava que houve o Holocausto, que foi tudo montado, que era tudo cinema e é mentira. E tem uns malucos mesmo. Então, toda essa palavra, se você pegar a quantidade de palavras, empoderamento... Existe toda uma linguagem que é construída desde o gender, né, o gênero. Pô, por que não fala sexo? Não é aqui, o que é sexo? Ou como você se sente? Não tô. Se a Roberta Close vier aqui, eu vou chamar ela de senhora, não vou chamar o meu. Se o Tammy Gretchen vier aqui, eu vou chamar o meu. E aí, cara? Eu vou chamar de homem, cara. Agora, você tinha que manter pelo menos a raiz das palavras. Põe lá sexo, identidade sexual. Por que você cria as palavras? Para você ter controle do processo mental. E a escola de Frankfurt, ela é exatamente isso. E ela prega o que? A destruição, terra arrasada, a desconstrução total. O Marx já pregava várias vezes, ele fala várias vezes nos livros dele, que tem que acabar com a família. Várias vezes, porque você tem a sua prole, você vai querer o que é melhor para o seu filho e não para o Estado.
Então tem que acabar com a família. Acaba com a religião, porque você acaba com as referências da pessoa. Se você tira a família, tira a religião, tira a pátria, né? Porque eles querem um grande poder universal. Único. Você perde a referência de nação, acabou. Só te sobrou o partido como referência. E a escola de Frankfurt, ela vai na essência disso tudo. Ela desconstrói tudo, o indivíduo. Por isso que ela prega, ela defende. Ela não busca mais estudantes e não sei... o lumpesinato, então é invasor de terra, é cracolândia, é drogado, Tráfico. O professor não está lá para ensinar, está lá para trocar ideia. Então você tem uma série de desconstruções que são feitas na escola de Frankfurt que levam o indivíduo, o seu filho não é seu filho, ele é de todos nós, a sociedade, o Estado vai dizer o que é o seu filho, que talvez não seja menino, talvez ele vai decidir depois com a nossa ajuda. Então é a desconstrução do indivíduo da liberdade. Eu não gosto muito dessa simplificação esquerda-direita, mas eu topo fazer. Eu diria que uma pessoa de direita é uma pessoa que prega o quê? A liberdade do indivíduo e da família. E uma pessoa de esquerda ou totalitária, porque, mas eu não... Tá bom, então é uma pessoa totalitária. Eu tô aqui na ponta defendendo que o indivíduo, a liberdade, não quero que ninguém pise no meu poncho, como se diz lá no Sul. Não tô te atrapalhando, você não me enche a paçoca, cara. Mas eu tenho Cada direito... um cuida do seu. Desde que você não me incomode. Eu quero fazer aqui um luau debaixo, no prédio embaixo aqui do teu... Caramba, às 3 da madrugada com o filho pequeno, eu tenho que dormir, cara. Né? Agora, você quer ficar escutando a música mais brega que tem, problema teu.